Apenas duas equipes na história da NBA perderam os dois primeiros jogos das finais jogando em casa. O Phoenix Suns de 93 e o Orlando Magic de 95. E os dois acabaram derrotados na série. Agora, depois do jogo 2, o San Antonio Spurs se tornou apenas o terceiro time a entrar nessa lista. E essa não foi simplesmente mais uma vitória do Knicks fora de casa. Era a oportunidade de San Antonio defender seu mando de quadra, empatar a série e impedir que Nova York os colocasse em uma situação da qual nenhuma equipe conseguiu escapar até hoje. Mas em vez disso, o Spurs foi derrotado por apenas um ponto. Em uma noite em que o Wembanyama começou abaixo do esperado, San Antonio conseguiu se encontrar ao longo da partida e chegou aos minutos finais com o jogo completamente ao seu alcance. Por isso, não dá pra dizer que Nova York apenas roubou o jogo 2. Talvez o Knicks tenha roubado a própria final da NBA. E quando voltamos para analisar tudo o que aconteceu, fica claro que o resultado foi definido por alguns momentos decisivos que favoreceram Nova York. E o último deles foi de longe o mais importante. Galerinha, antes de começar o vídeo, eu preciso dar um aviso rápido pra vocês. Vocês sabiam que mais de 80% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritas? Então dá essa moral aí, pô. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e me ajuda a bater a meta de 100k de inscritos até o final do ano. Com sua ajuda, a gente pode conseguir. Agora, depois de tudo isso, vamos continuar com o vídeo. Tamo junto. O primeiro grande momento que mudou o rumo da partida foi o fato de que o ótimo início do Spurs não resolveu o principal problema que já havia prejudicado a equipe no jogo 1. San Antonio começou a partida dando a impressão de que havia encontrado respostas. De'Aaron Fox teve um desempenho muito melhor. Vassell converteu uma bola de 3 logo no início, aproveitando a gravidade ofensiva gerada por Wembanyama nos bloqueios. Julian Champagnie também apareceu bem. E Dylan Harper saiu do banco novamente, causando impacto imediato. Com isso, o Spurs anotou 34 pontos logo no primeiro quarto. Por alguns instantes, parecia que estávamos assistindo aquela reação típica que tantas vezes vimos de San Antonio ao longo da temporada. Mas assim que o Knicks se ajustou, o mesmo problema voltou a aparecer. Karl-Anthony Towns continua obrigando o Wembanyama a defender em regiões da quadra onde os Spurs não querem vê-lo atuando. Esse é o coração do confronto. Se o Wembanyama sobe para marcar o Towns, longe da cesta, ele perde a sua capacidade de defender o aro. Por outro lado, se recua para dar espaço, Towns possui arremesso suficiente para castigá-lo. E quando San Antonio tenta esconder o Wembanyama em jogadores como Josh Hart, Towns passa a explorar os defensores menores do Spurs no garrafão. Toda a mudança defensiva que o San Antonio fez vem acompanhada de uma nova vulnerabilidade. Pelo segundo jogo consecutivo, Nova York soube exatamente quais botões apertar nos momentos certos. Isso ficou evidente principalmente durante a primeira metade da partida. Towns abriu o segundo período convertendo uma bola de 3 em step back. Quando o Wembanyama não estava em sua marcação, ele atacou defensores menores sem piedade. E sempre que recebia marcação dupla, encontrava rapidamente o companheiro livre com passes precisos. Não foi uma atuação baseada em esquemas ofensivos extremamente elaborados. O Knicks simplesmente continuou explorando a vantagem que possui nesse confronto. Do outro lado, o Wembanyama demorou demais para assumir o controle da partida. Ele teve alguns bons momentos, mas em muitas posses parecia pensar primeiro em passar a bola antes mesmo de olhar para a cesta. Uma jogada específica na qual ele acabou lançando a bola para o fundo da quadra resumiu perfeitamente esse problema. Durante os dois primeiros jogos da série, o Knicks vem fazendo um trabalho excelente fechando espaços, congestionando linhas de infiltração e acelerando o ritmo das decisões do Wembanyama. No intervalo do jogo 2, ele tinha apenas 7 pontos em 4 tentativas de arremesso. Simplesmente muito pouco para um jogador do seu calibre. Isso não significa que ele deva começar a forçar arremessos difíceis. Esse definitivamente não é o caminho. A questão é que o Spurs se transforma quando Wembanyama dita o ritmo da equipe, em comparação aos momentos em que ele apenas participa de forma passiva das ações. E é justamente por isso que a atuação de Towns é devastadora. O box score final mostra 21 pontos, 13 rebotes, 4 assistências, além de um aproveitamento de 8 de 12 nos arremessos e 3 de 5 nas bolas de 3. Números realmente excelentes, mas as estatísticas não conseguem transmitir exatamente qual foi o impacto de Towns no jogo. A capacidade dele de espaçar a quadra atuando como pivô simplesmente desmonta toda a estrutura defensiva do Spurs. E além disso, sua defesa individual sobre o Wembanyama tem sido fantástica durante toda a série, algo que voltou a acontecer no jogo 2. Nesse momento, Towns está se mostrando o verdadeiro fator decisivo nas finais. Por isso, durante toda a partida, continuaram explorando exatamente as situações que mais favoreciam sua equipe. Mas o segundo momento decisivo aconteceu logo quando o Spurs tinha total condição de tomar o controle da partida. Karl-Anthony Towns cometeu sua quarta falta pessoal. Pouco depois, Jalen Brunson também precisou ir para o banco. Ao mesmo tempo, San Antonio engatou uma sequência positiva e reduziu a diferença para apenas 4 pontos. De repente, a oportunidade estava aberta. Era exatamente o momento em que o Spurs precisava tomar as rédeas do jogo. O Knicks estava sem seus principais criadores em quadra, enquanto San Antonio crescia na partida e ganhava confiança. Só que em vez disso, os jogadores coadjuvantes de Nova York apareceram para manter o time vivo.
Primeiro, Deuce McBride acertou um difícil arremesso de média distância com uma trajetória altíssima. Logo depois, Mikal Bridges respondeu com outro chute complicado convertido. E poucos instantes mais tarde, Bridges voltou a castigar a defesa com mais um arremesso de meia distância extremamente difícil. E o mais impressionante é que Mikal Bridges praticamente não erra desde a primeira rodada dos playoffs. Aquela pequena sequência mudou completamente o clima da partida. Foram 3 cestas consecutivas que interromperam qualquer embalo do Spurs. Enquanto o Knicks defendia muito bem de um lado da quadra, do outro encontrava pontos em jogadas improváveis. Justamente durante um período em que estavam utilizando uma formação teoricamente vulnerável. E o mais surpreendente é que o Spurs até relocaram o Wembanyama em quadra durante esse trecho do jogo. Nem isso foi suficiente. Nova York estava sem Brunson e sem Towns, mas mesmo assim encontrou maneiras de resistir à pressão e impedir que o Spurs assumisse o controle. José Alvarado conseguiu um rebote ofensivo importantíssimo. Landry Shamet converteu alguns arremessos fundamentais naquela sequência. E quando Brunson e Towns retornaram para a partida, o Knicks continuou firmemente no comando das ações. O que deveria ter sido o momento da virada para San Antonio acabou se transformando em mais uma demonstração da profundidade e da confiança que Nova York vem exibindo durante toda a série. O terceiro e talvez mais importante momento da partida pode acabar sendo lembrado como o lance que define as finais da NBA. Porque os Spurs fizeram primeiro a parte mais difícil. Quando Brunson e Towns voltaram para a quadra, o Knicks rapidamente recuperou o controle do jogo. Castle cometeu um erro de passe, entregando a bola para Odier no Nobe. Na sequência, Odier encontrou Brunson em transição e o armador finalizou em 3 defensores do Spurs. Pouco depois, Anunoby errou uma bola de 3 no canto, mas Mikal Bridges conseguiu desviar a posse das mãos de Castle, garantindo uma segunda oportunidade para Nova York. Miles McBride aproveitou e converteu uma bola de 3 gigantesca. Então veio a jogada que parecia ser o golpe definitivo. Odier recebeu a bola, atacou o Wembanyama sem hesitar e enterrou com as 2 mãos. Knicks na frente por 14 pontos, restando apenas 6 minutos para o fim. Aquele deveria ter sido o momento em que San Antonio finalmente desmoronaria, mas aconteceu exatamente o contrário. Fox conseguiu um isolamento contra Brunson, criou espaço com o step back e acertou uma bola de 3 enorme para manter o Spurs vivo. Na posse seguinte, voltou a atacar Brunson, usou um belo movimento de pés e finalizou na bandeja. De repente, a diferença caiu para apenas 7 pontos. Então veio a jogada que os torcedores do Spurs estavam esperando a noite inteira. O Wembanyama recebeu contra Towns de mano a mano, executou um excelente movimento ofensivo e concluiu usando a tabela. Logo depois, Brunson não conseguiu finalizar em meio ao tráfego. Fox acelerou o contra-ataque e encontrou Devin Vassell livre, chegando atrás da jogada para uma bola de 3 gigantesca. Agora, eram apenas 2 pontos de diferença com 4 minutos restantes. Na sequência, Dylan Harper atacou Brunson após forçar a troca de marcação e empatou o jogo em 97 pontos. Uma corrida de 14 pontos sem resposta. E ainda havia muito tempo no relógio. Naquele momento, parecia inevitável que o Spurs completaria a virada e venceria a partida. Mas o jogo ainda guardava mais emoções. Fox continuou pressionando a defesa, passou entre 2 marcadores, recuperou uma bola solta e encontrou o Wembanyama acima do aro para uma ponte aérea espetacular. Só que do outro lado, Brunson respondeu imediatamente. Após repor a bola, conseguiu se desvencilhar da marcação e recebeu um passe de Bridges para uma bandeja completamente livre. Foi um erro defensivo brutal do Spurs. De repente, Nova York voltava a liderar por 3 pontos com menos de 2 minutos restantes. Mesmo assim, Dylan Harper não se abalou. Ele atacou novamente e forçou uma violação de goaltending de Towns. Logo depois, Bridges perdeu a bola durante a infiltração. Harper recuperou a posse e, em vez de atacar desesperadamente o congestionamento defensivo, teve paciência para atrair os marcadores antes de servir o Wembanyama chegando livre. Resultado: cesta, falta e lance livre convertido. Com um ponto extra, San Antonio assumia a liderança por 2 pontos, restando apenas 57 segundos. Se Spurs tivesse vencido o jogo, provavelmente essa seria a jogada eternizada na memória de todos. Mas então, apareceu Jalen Brunson. Ele vinha enfrentando dificuldades durante praticamente toda a noite. Porém, quando o jogo estava em sua posse mais importante, atacou Julian Champagnie, criou o espaço e acertou mais um arremesso inacreditável por cima da contestação de Devin Vassell. E o mais impressionante, exatamente da mesma região da quadra onde havia convertido o arremesso decisivo no jogo 1. Na posse seguinte, o Spurs não conseguiu pontuar. Brunson teve a chance de recolocar Nova York na frente, mas dessa vez o Wembanyama forçou o erro. Ele garantiu o rebote defensivo e naquele instante, San Antonio tinha a oportunidade perfeita para buscar a vitória ou no mínimo levar a partida para a prorrogação. Mas foi aí que tudo desmoronou. O Wembanyama tentou acelerar a transição com um passe longo para Castle. O problema é que Castle sequer estava olhando para a bola. Em um único instante, toda a recuperação construída pelo Spurs desapareceu por causa de uma simples falha de comunicação. É difícil apontar um único culpado por esse erro. Afinal, o Spurs utilizou esse tipo de passe longo durante todos os playoffs. Faz parte da identidade ofensiva da equipe. Mas naquele momento específico, pouco importa de quem foi a responsabilidade. Em uma posse tão importante, sua maior estrela e seu armador precisam estar completamente sincronizados. Simplesmente precisam. Mas o jogo ainda não tinha acabado. Brunson desperdiçou o segundo lance livre, dando ao Spurs uma última oportunidade de vencer a partida.
Fox utilizou o bloqueio, o Wembanyama recebeu a bola em movimento e teve a chance de se tornar o herói da noite. Porém, seu arremesso passou longo por cima da marcação de Mitchell Robinson. E assim, em questão de segundos, tudo terminou. O Knicks roubou os 2 jogos em San Antonio e voltaram para casa com uma vantagem de 2-0 nas finais. E talvez o detalhe mais impressionante de toda essa história seja o desempenho de Jalen Brunson. Mesmo convertendo apenas 7 dos seus 25 arremessos, ele terminou a partida com 20 pontos, 5 rebotes e 6 assistências. Uma linha estatística tão rara que o colocou em uma lista extremamente seletiva de armadores nas finais da NBA, ao lado de Allen Iverson, Michael Jordan e Rajon Rondo. E de certa forma, esses números resumem perfeitamente a campanha do Knicks. Mesmo quando o ataque parece travado, mesmo quando os arremessos não estão caindo, mesmo quando parece que Nova York finalmente ficou sem respostas, eles sempre encontram uma maneira, de novo, e de novo, e de novo. E é justamente isso que torna essa sequência tão difícil de explicar. O New York Knicks vencendo 13 jogos consecutivos nos playoffs, a segunda maior sequência de vitórias da história da pós-temporada da NBA. Já faz quase 7 semanas desde a última derrota da equipe. Agora, não estou dizendo que o Knicks de 2026 já deve ser colocado entre os maiores times que o basquete já viu. Essa é uma discussão completamente diferente. Mas quando falamos especificamente dessa campanha, a conversa muda de figura. Se eles conseguirem voltar para Nova York e concluir o trabalho diante de sua torcida, estaremos assistindo a uma das maiores trajetórias de playoffs que esta liga já presenciou. Uma campanha construída na resiliência, em vitórias improváveis e na capacidade quase inacreditável de encontrar soluções quando tudo parece perdido. E nesse momento, o Knicks está a apenas mais alguns passos de transformar essa sequência histórica em um título inesquecível. Para uma equipe que nem sequer é considerada favorita pelas casas de apostas para vencer sua própria conferência, está agora a apenas 2 vitórias do título, depois de atropelar praticamente todos os adversários que cruzaram seu caminho, é algo simplesmente inacreditável. E é justamente isso que torna a situação tão preocupante para o Spurs. No jogo 1, o Knicks converteu apenas 31% de suas tentativas de 3 pontos, e mesmo assim venceram por 10 pontos de diferença. No jogo 2, Nova York melhorou significativamente seu aproveitamento, acertando 40% das bolas de 3. Brunson voltou a ter dificuldades ofensivas. San Antonio conseguiu apagar uma desvantagem de 14 pontos no último quarto. Recuperou a liderança, teve chances reais de vencer. E mesmo assim, o Knicks encontrou resposta suficiente para escapar com mais uma vitória. Então surge a pergunta, em que exatamente o Spurs pode se apoiar agora? Claro, existem motivos para acreditar. O Wembanyama pode começar jogos impondo seu ritmo desde o primeiro minuto. Fox pode manter o bom nível de arremesso que apresentou. Dylan Harper provavelmente continuará sendo uma arma extremamente valiosa saindo do banco. Mas talvez nem isso seja suficiente, porque o verdadeiro problema é que New York ainda nem teve aquela noite em que tudo dá certo ao mesmo tempo. Uma noite em que Bridges, OG Anunoby, Shamet, Towns, McBride e todos os outros arremessadores simplesmente não conseguem errar. Essa é a parte cruel de enfrentar o Knicks atualmente. Às vezes, você faz praticamente tudo certo. Às vezes, você executa um jogo quase perfeito. E mesmo assim, ainda acaba derrotado. Porque quando o ataque de Nova York entra em ritmo, ele parece alcançar um nível quase impossível de ser contido. Perguntem ao Hawks, ao 76ers, ao Cavaliers. Em vários jogos decisivos desses playoffs, o Knicks simplesmente se transformou em uma máquina ofensiva imparável. Por isso, embora eu tenha escolhido o Spurs para vencer essa série em 6 jogos, essa previsão agora parece muito mais difícil de acontecer. Mas a série ainda não terminou. Durante todos os playoffs, San Antonio encontrou maneiras de escapar de situações que pareciam impossíveis. E curiosamente, cada novo desafio parece ainda mais complicado do que o anterior. Mesmo assim, eles sempre encontraram uma saída. Talvez esta seja apenas mais uma dessas situações. Talvez este seja o próximo buraco aparentemente impossível do qual consigam escapar. Mas minha impressão imediata após o jogo 2 é bastante simples. Esse era o jogo da reação. Todos os ingredientes estavam presentes. O Spurs fez a parte mais difícil. Buscaram uma desvantagem enorme, retomaram a liderança, conseguiram uma parada defensiva gigantesca, garantiram o rebote e tiveram uma posse de bola que poderia render a vitória ou no mínimo levar o confronto para a prorrogação diante da própria torcida. Mas então veio o erro de passe, a bola foi desperdiçada e a derrota chegou por apenas 1 ponto. Agora, San Antonio se encontra encurralado em uma situação que nenhuma equipe na história das finais da NBA conseguiu reverter. E é exatamente por isso que, neste momento, o Knicks parece estar com uma das mãos na taça.